as profissões que existem no mercado financeiro, seja você um cliente que deseja procurar um profissional, ou você é alguém que esteja interessado em buscar essa profissão para atuar, elas são de vários tipos. Então existe o educador financeiro, que é aquele profissional que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre o fluxo de caixa mensal, sobre como sair das dívidas. Esse profissional geralmente vai cobrar você por sessões ou por horas. E normalmente as pessoas são coaches financeiros, educadores financeiros ou terapeutas financeiros que cobram por hora ou por sessões, como eu falei. Então o educador financeiro tem mais esse foco de gerenciamento das finanças pessoais. Já o planejador financeiro tem uma atividade mais ampla. Ele vai atuar com pessoas que geralmente têm excedentes mensais para resolver a questão dos investimentos, planejar o futuro, planejar a proteção familiar, planejar o alcance de alguns objetivos, como o objetivo imobiliário, compra de alguns itens importantes, como o seu carro, como o alcance de objetivos de curto, médio e longo prazo. Então é um planejamento mais completo, muitas vezes associado a soluções também de produtos que se encaixam melhor nesse alcance de objetivos. Então o planejador financeiro ele tem uma atuação mais ampla, podendo ser um planejador financeiro independente, ou seja, que recebe o recurso, a remuneração direta do cliente, podendo ser cobrado por hora, podendo ser cobrado também pelas sessões de atendimento, por um diagnóstico inicial, que existe um valor, né, para ser cobrado da família, ou do casal, ou do cliente, por esse relatório, vamos dizer assim, ou ter uma remuneração híbrida, que advém desses valores cobrados direto do cliente. Então, a diferença principal do planejador financeiro para o educador financeiro é que o educador é mais voltado, muitas vezes, à questão de gerenciamento financeiro e sair das dívidas. Agora, o planejador financeiro tem outras áreas de atuação. Além da área de gerenciamento financeiro, existem outras áreas, como, por exemplo, a parte de proteções, a parte de investimentos, aposentadoria, e muitas vezes até o planejamento sucessório da família e o tributário. Então já falei de duas, que é o educador financeiro e agora o planejador financeiro. E quando você vai para a área de produtos, quando você vai buscar um profissional especificamente para investimentos, por exemplo, existe um primeiro aí que você deve conhecer, que é o assessor de investimentos. O assessor de investimentos é o agente autônomo de investimentos. Ele possui uma certificação, que é a certificação da Ancord. É uma certificação que é uma prova de 80 questões, a pessoa para passar tem que acertar 56, ou seja, 70%. E aí você tem, a partir daí, uma certificação como profissional para representar uma corretora na sua cidade. Então vamos dizer que você tenha a atividade de agente autônomo e você então passa a cadastrar clientes numa corretora e esses clientes passam a adquirir produtos nessa corretora. Por exemplo, eles começam a adquirir cotas de fundos de investimentos, negociar ações, e isso gera taxas de administração, de corretagem. Então o profissional recebe repasses dessas taxas. Então, para esses profissionais, o interessante é que os clientes tenham recursos cada vez mais altos, o cliente deposita um valor na corretora e eles ganham sobre esses valores. Portanto, vai interessar para eles mais um cliente que tenha um patrimônio mais alto. Então, muitas vezes, esses profissionais focam em clientes com patrimônio mais elevado. Então, um cliente que tem um patrimônio menor não vai ser tão interessante para eles. Então, muitas vezes, ele tem subido a régua. Ou seja, tem sido mais interessante para esses agentes autônomos, assessores, buscarem clientes com patrimônios aí de mais de R$1 milhão, por exemplo, porque eles vão otimizar mais seu tempo e sua remuneração. Quando você vai procurar um profissional que tem uma remuneração direta de você, né, você como cliente, e não recebe nenhum repasse de uma corretora, aí você tem que buscar um consultor de investimentos, porque o consultor, você paga ele e ele não recebe nenhuma taxa sobre o seu patrimônio. Então, nesse caso, é diferente, porque o consultor de investimentos, ele vai orientar você a investir em determinados ativos, seja no banco que você está, ou em corretora X, Y ou Z, e ele não recebe nenhum repasse em relação aos produtos de investimento. Então, a diferença do assessor para o consultor é essa. Você pode ter os dois? Pode. Então, você pode ter um consultor de investimentos, você tem que pagar para ele,
para ele dizer onde é que você vai investir, e você pode ser assessorado por um assessor de investimentos. Então, espero que tenha ficado clara a diferença do consultor para o assessor. O assessor, ele não pode dizer para você qual é o fundo de investimento que você vai investir. Ele pode lhe orientar nessa escolha, ele pode lhe dizer como é que você escolhe um fundo de investimentos, e ele é importante nessa parte, porque ele entende muito bem sobre esses produtos, ele entende da análise do seu perfil, e ele é muito importante nessa parte, de orientar você sobre, esclarecer sobre as diferenças entre os produtos, a adequação ao seu perfil, e você que tem que decidir quais são os produtos em que você vai investir, em que você vai se basear para montar sua carteira. Então, o assessor, embora ele não possa dizer especificamente qual ação você vai comprar, ele vai dar as informações necessárias sobre os produtos para que você tome a decisão. Mas a decisão, ela é sua, no caso do assessor de investimentos. E aí você tem agora os profissionais das outras áreas, por exemplo, um corretor de seguros. O corretor de seguros é aquela pessoa que tem um registro na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e que lhe procura, lhe oferecendo serviços de proteção patrimonial, proteções da sua renda, proteções em relação à segurança do estilo de vida, da sua família em caso de sua morte, ou em caso de sua invalidez, né? E você vai entender sobre as necessidades suas em relação às proteções. Muito importante essa atividade, e você contrata produtos de proteção em caso de incapacidades temporárias, incapacidades permanentes, em caso de falecimento, quanto deixar para os filhos ou para a esposa ou para outros beneficiários em caso de sua partida, para necessidades de educação dos filhos, para necessidades de pessoas que dependam de você financeiramente. Então, esse profissional, ele é remunerado pelas seguradoras em relação aos produtos, ele recebe um percentual dos produtos, geralmente costuma ser um percentual em relação à primeira parcela que você paga e um percentual menor vitalício. Enquanto você paga os produtos, ele recebe um repasse desses produtos. Ele recebe isso em relação à carteira de seguros. Em relação à previdência privada, há uma remuneração sobre a primeira parcela, geralmente, hoje em dia é assim. Antigamente tinha uma remuneração sobre a portabilidade. Hoje em dia não está mais frequente, porque era muito comum que as pessoas ficavam pedindo para portabilizar de uma para outra. Então existia um repasse ali, chamado de repasse na cabeça, vamos dizer assim, que era para tirar de uma para outra. Esse foi descontinuado para que o mercado, para que os corretores não ficassem tentando transitar as previdências de uma para outra. Então é importante você saber disso também. Em relação à previdência privada, existem também as previdências que pagam valores em relação ao patrimônio dos clientes, mas são valores bem pequenos mesmo, em relação ao patrimônio acumulado dos clientes, né? Mas para quem quer trabalhar como corretor de seguros, é interessante a remuneração, porque é uma remuneração recorrente, ou seja, quem tem uma carteira de seguros com muitos clientes pagando, digamos, você tem aí 100 clientes que pagam um seguro de R$300, vamos dizer, né? Você tem aí uma carteira de R$30 mil de seguros. Você recebe um percentual, por menor que ele seja em relação a 30 mil, isso já te dá uma remuneração aí boa, né? Entre 5 e 10 mil reais, só dessa carteira de seguro de 30 mil. Então quem quer conhecer essa atividade de seguros, é muito bacana conhecer. E até mesmo quem quer atuar como planejador financeiro, que é uma das primeiras categorias que eu falei, você pode receber como um preposto de uma corretora de seguros, mesmo sem ter a SUSEP. Então é importante conhecer como é que funciona esse mercado, porque você pode conhecer os cruzamentos entre as atividades, que não é obrigado a ser só um. Você pode atuar como planejador financeiro e acumular algumas características de outras profissões. Mas esse vídeo é mais voltado a que todos entendam como é que funcionam as diversas remunerações, né? Até para ficar transparente para o mercado, como é que funciona a remuneração do profissional. Então, em relação ao corretor de seguros é isso. O corretor de imóveis, ele recebe uma porcentagem em relação à comercialização dos imóveis. Então, por exemplo, eu vou buscar um corretor de imóveis para comprar um apartamento. O apartamento custa 1 milhão, né? E aí existe uma corretagem de 5% geralmente, ou 4%, vamos dizer. O normal é 5%, o padrão é 5%. E aí ele tem que ter uma certificação do CRESE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E aí, normalmente, esse 1 milhão gera uma corretagem de 5%. É costumeiro que o vendedor pague a corretagem.
Então, vamos supor que você queira comprar um apartamento de 1 milhão. Procura um corretor de imóveis. Se o imóvel está à venda com um corretor, o 1 milhão, ele é gerado à venda, aquela pessoa que está vendendo paga para o corretor. Se o corretor já estava com o imóvel para vender. Então, a pessoa que vendeu vai receber 950 mil e o comprador paga 1 milhão. Mas nada impede também de acordo com a negociação, o comprador que buscou o serviço pagar a corretagem, mas isso não é uma regra absoluta, é um serviço prestado para o comprador, para o vendedor. Mas se você tem o dinheiro, normalmente você paga o valor e o vendedor paga a comissão para o corretor de imóveis, principalmente quando o vendedor já colocou o imóvel à venda. O que eu acho interessante desse mercado todo é que você, buscando entender a dinâmica da vida financeira de uma pessoa, nós percebemos o quê? Que as pessoas tomam muitas decisões de vida. Elas fazem muitas coisas na sua vida financeira, muitas decisões, e não tem tempo para isso, né? Elas têm aí a sua vida como médico, como advogado, como dentista, como funcionário público. E olha a quantidade de informações que eu falei aqui em 15 minutos, 20 minutos, para você ter que entender sobre tudo isso. Então, eu sou médico, eu gosto muito dessa área financeira, fui professor de matemática e foi isso que me levou a atuar como empreendedor desse ramo. Então eu gostei dessa atividade porque eu vi uma matemática muito forte envolvida na confecção do planejamento financeiro de uma pessoa. E acabei gostando de formatar esse plano financeiro, criei um sistema que gera todo o seu cálculo de necessidades de proteções, de quanto você tem que juntar para o futuro. Foi isso que me levou a atuar nesse ramo, foi só isso mesmo, a parte matemática do negócio. Então hoje eu consigo mostrar para você qual é a sua necessidade de coberturas de seguros, a parte, quanto você tem que juntar para o futuro, e fecho todo o circuito da sua vida financeira. Você ganha X, mas você teria que ganhar quanto? Y, porque você tem que juntar tanto por mês para esse objetivo, teria que ter tanto de proteção, e para os investimentos teria que juntar tanto, a partir de determinada rentabilidade. Então foi isso que me levou a empreender nesse ramo. E hoje, como eu tenho 13 anos que já atuei em diversas certificações que eu tive, eu entendo bastante sobre todas as nuances dessas atividades todas. Eu estou aqui no papel de esclarecer sobre todas as atividades, e hoje, muito mais do que aqui tentar lhe captar como cliente, eu me coloco no papel de colocar o mercado para funcionar melhor, porque eu acho que não existe uma profissão melhor. Eu não acho que assessor de investimento seja a melhor profissão, não acho. Eu acho que existe algo maior do que isso. Eu acho que integrar tudo é o principal. Eu acho que assessor de investimento é muito bacana, eu acho que ele tem o seu papel importante, muito relevante, mas eu acho que existe mais do que isso. Eu acho que existe uma conexão entre todos esses profissionais. Eu acho que existe uma integração a ser feita. E a Silp, que é a minha empresa, que eu fundei há 13 anos, ela vai cumprir esse papel. Esse papel de integrar tudo isso, né? O cliente, ele quer olhar para um lugar com login e senha e ver tudo que ele tem. Ele está cansado de ver isso. Tem seguro no banco, ele fala com um corretor, é abordado por outro, é abordado por um assessor, aí o assessor dele muda de corretor, a corretora corta o acesso, o banco X briga com o banco, com a corretora Y, aí é uma competição, a corretora vira banco, aí você tem que mudar de uma corretora para outra, o seu assessor está num lugar, aí o assessor vai para o outro, perde o acesso, e o assessor fica preocupado, se acordar de manhã e não tiver agora acesso à corretora, porque a corretora brigou com o banco comprou a corretora. Calma. Onde é que estão os seus dados? Se você é assessor, onde é que estão os dados do seu cliente? E se a corretora cortar seu acesso? Cadê os dados do seu cliente? Você está trabalhando para quem? Esse negócio é seu. Então, você tem que ter um lugar para acessar todos os dados. E os clientes querem também consolidar esses dados todos. Eles querem continuar com o dinheiro na Caixa Econômica. Deixa o cara continuar na Caixa Econômica, no Banco Itaú, no Banco do Brasil. Deixa ele continuar, ele não quer ter tudo com você. Então, a gente entendeu isso há muito tempo. A gente entendeu que a pessoa quer ter liberdade. Ela não quer ficar... O cliente gosta do assessor, gosta do gerente. Ele quer ter a tranquilidade de diversificar. Não é uma questão de ele não gostar do profissional. E o profissional tem que entender isso, tem que respeitar o cliente. Então, vendo isso tudo, nós entendemos que um lugar neutro para o cliente estar, que possa consolidar essas informações todas e integrar os dados e dizer para o cliente como tudo está.
é a Silp.